Em 1989, cientistas da IBM realizaram um feito notável: manipularam 35 átomos individuais de xenônio para formar as letras IBM em uma superfície de níquel resfriada. Utilizando um microscópio de tunelamento, eles moveram cada átomo com precisão, criando uma estrutura com apenas 5 nanômetros de altura. Essa demonstração não apenas provou a capacidade de manipular átomos individualmente, mas também abriu caminho para o desenvolvimento da nanotecnologia. A computação quântica baseia-se em princípios da mecânica quântica, como superposição e entrelaçamento. Enquanto bits clássicos representam 0 ou 1, qubits podem estar em ambos os estados simultaneamente, graças à superposição. Isso permite que computadores quânticos processem uma quantidade massiva de cálculos em paralelo. O entrelaçamento é outro fenômeno quântico crucial. Quando dois qubits estão entrelaçados, o estado de um afeta instantaneamente o estado do outro. Independentemente da distância entre eles, essa propriedade é fundamental para a comunicação e o processamento em sistemas quânticos. No entanto, a computação quântica apresenta desafios significativos, especialmente em relação à criptografia. Sistemas atuais, como o RSA, dependem da dificuldade de fatorar números primos grandes. Computadores quânticos suficientemente avançados poderiam realizar essa fatoração rapidamente, comprometendo a segurança de dados bancários, senhas e outras informações sensíveis. Especialistas alertam para o chamado Key-Day, o momento em que computadores quânticos serão capazes de quebrar as criptografias atuais. Isso poderia expor uma quantidade imensa de dados confidenciais, desde informações governamentais até registros pessoais. Empresas e governos estão correndo para desenvolver métodos de criptografia resistentes à computação quântica antes que esse dia chegue. A corrida para alcançar a supremacia quântica está em pleno andamento. Empresas como Google, IBM e Microsoft estão investindo pesadamente no desenvolvimento de computadores quânticos funcionais. Recentemente, o Google anunciou um avanço significativo na correção de erros quânticos, um dos principais obstáculos para a construção de computadores quânticos práticos. Enquanto isso, a Microsoft revelou o Majorano 1, um chip quântico baseado em um novo estado da matéria, criado a partir de condutores topológicos. Esse avanço promete acelerar o desenvolvimento de computadores quânticos funcionais em poucos anos. No entanto, apesar desses avanços, ainda há desafios significativos a serem superados. A construção de computadores quânticos estáveis e escaláveis requer a manutenção de qubits em estados quânticos delicados, o que é extremamente difícil devido à sua sensibilidade a perturbações externas. Além disso, a correção de erros quânticos continua sendo um campo de pesquisa ativo e essencial para o progresso da computação quântica. A ameaça que a computação quântica representa para a criptografia atual é real e iminente. Organizações como o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, NIST, estão trabalhando no desenvolvimento de algoritmos de criptografia pós-quântica para proteger dados contra futuros ataques quânticos. A transição para esses novos padrões de segurança é complexa e requer planejamento cuidadoso por parte de empresas e governos. Em resumo, a computação quântica está avançando rapidamente, trazendo tanto oportunidades quanto desafios. Enquanto promete revolucionar áreas como simulação de materiais e inteligência artificial, também coloca em risco os sistemas de segurança que protegem nossas informações mais sensíveis. A preparação para o Key-Day é essencial para garantir que possamos aproveitar os benefícios da computação quântica sem comprometer a segurança dos dados globais. A computação quântica avança rapidamente, trazendo consigo uma ameaça significativa à segurança dos dados atuais. Criminosos cibernéticos já estão se aproveitando dessa evolução, adotando a estratégia colha agora, decripte depois. Eles interceptam e armazenam dados criptografados hoje, com a intenção de decifrá-los no futuro, quando computadores quânticos estiverem suficientemente avançados para quebrar as criptografias atuais. Essa perspectiva impulsionou empresas e governos a investirem bilhões no desenvolvimento da criptografia pós-quântica. Essa nova abordagem busca criar algoritmos resistentes aos ataques de computadores quânticos, utilizando princípios matemáticos que permanecem seguros mesmo diante do poder de processamento quântico. A transição para sistemas de criptografia pós-quântica é complexa e desafiadora. Requer não apenas a atualização de infraestruturas tecnológicas, mas também o treinamento de equipes especializadas e a implementação de regulamentações globais que garantam a interoperabilidade e a segurança dos dados em um cenário pós-quântico. Algumas instituições estão adotando a criptoagilidade, que é a capacidade de alternar rapidamente entre diferentes métodos de criptografia. Essa flexibilidade permite que organizações se adaptem a novas ameaças emergentes, implementando rapidamente soluções de criptografia mais robustas conforme necessário. Enquanto isso, usuários comuns têm pouco controle sobre essa transição. A responsabilidade recai principalmente sobre governos e corporações para garantir que as infraestruturas críticas e os dados pessoais estejam protegidos na era quântica. É essencial que essas entidades atuem proativamente para mitigar os riscos associados à computação quântica. A urgência dessa adaptação é enfatizada pela crescente capacidade dos computadores quânticos. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais dessa tecnologia, o ritmo acelerado de desenvolvimento sugere que a capacidade de quebrar criptografias tradicionais pode se tornar uma realidade mais cedo do que muitos preveem. Além disso, a colaboração internacional é fundamental. A natureza global da internet e das comunicações digitais significa que vulnerabilidades em um país podem ter repercussões em todo o mundo.
Portanto, é crucial que haja um esforço coordenado entre nações para estabelecer padrões de criptografia pós-quântica e compartilhar informações sobre ameaças e soluções. A pesquisa em criptografia pós-quântica já identificou várias abordagens promissoras, como algoritmos baseados em redes, lattices, códigos de correção de erros e funções hash. Esses métodos estão sendo avaliados por organizações como o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos NIST para determinar sua viabilidade e eficácia na proteção contra ataques quânticos. No entanto, a implementação desses novos algoritmos não é trivial. Muitos sistemas legados dependem de protocolos de criptografia que não são compatíveis com as novas técnicas, exigindo uma revisão completa das infraestruturas de TI. Além disso, a performance desses novos algoritmos pode diferir dos atuais, impactando a eficiência de sistemas críticos. A conscientização sobre a ameaça quântica também precisa ser ampliada. Muitas organizações ainda não compreendem plenamente os riscos ou não priorizam a transição para sistemas quântico-resistentes. Campanhas educacionais e diretrizes claras podem ajudar a acelerar a adoção de medidas de segurança adequadas. Em resumo, a iminente era da computação quântica apresenta desafios significativos para a segurança da informação. Ações proativas, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e colaboração global são essenciais para garantir que nossos dados permaneçam protegidos em um futuro onde a capacidade de processamento quântico seja uma realidade. A computação quântica está prestes a transformar o campo da inteligência artificial, IA, de maneiras que antes pareciam impossíveis. Ao explorar os princípios da mecânica quântica, essa tecnologia promete superar limitações atuais e abrir novas fronteiras para o aprendizado de máquina e outras aplicações de IA. Atualmente, modelos de IA avançados, como os de aprendizado profundo, enfrentam desafios significativos devido à necessidade de processar enormes volumes de dados. Esses modelos, com bilhões de parâmetros, exigem hardware especializado, como unidades de processamento gráfico, GPUs, de alto desempenho, tornando seu uso proibitivo para muitos devido aos altos custos e à complexidade operacional. A computação quântica introduz uma nova abordagem ao utilizar qubits, que, diferentemente dos bits clássicos, podem representar simultaneamente os estados 0 e 1. Essa característica permite que computadores quânticos processem múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, potencialmente resolvendo problemas complexos em uma fração do tempo necessário para computadores tradicionais. Por exemplo, tarefas que atualmente levariam anos para serem concluídas poderiam ser realizadas em minutos com a computação quântica. No contexto da IA, muitos algoritmos podem ser adaptados para aproveitar a capacidade de paralelização da computação quântica. Problemas como otimização de rotas, análise de grandes conjuntos de dados e reconhecimento de padrões podem se beneficiar enormemente dessa capacidade. A habilidade de processar simultaneamente diversas soluções potenciais permite que modelos de IA encontrem respostas mais precisas e em menos tempo. Entretanto, nem todos os desafios da IA são facilmente resolvidos pela computação quântica. Problemas que dependem de uma sequência específica de eventos ou que requerem o conhecimento completo de estados anteriores para prever estados futuros, como certas análises financeiras ou séries temporais complexas, podem não se beneficiar da mesma forma. Nesses casos, a dependência de dados sequenciais limita a eficácia da paralelização quântica. Além disso, a integração da computação quântica com a IA enfrenta obstáculos técnicos significativos. A fragilidade dos qubits é um dos principais desafios, pois eles são altamente suscetíveis a interferências externas, como variações de temperatura e radiação eletromagnética. Essa sensibilidade pode levar à decoerência, onde os qubits perdem suas propriedades quânticas, resultando em erros nos cálculos. Portanto, é essencial desenvolver métodos eficazes de correção de erros para garantir a confiabilidade dos sistemas quânticos. A escassez de profissionais qualificados é outro desafio. A computação quântica requer conhecimentos avançados em física quântica, matemática e ciência da computação. Atualmente, há uma carência de especialistas com essa combinação de habilidades, o que pode retardar o progresso na área. Investimentos em educação e treinamento são cruciais para formar a próxima geração de profissionais capazes de impulsionar essa tecnologia. A compatibilidade entre sistemas quânticos e clássicos também é uma preocupação. Integrar computadores quânticos em infraestruturas existentes exige o desenvolvimento de novas arquiteturas de TI e protocolos de comunicação. Essa integração deve ser cuidadosamente planejada para evitar vulnerabilidades de segurança e garantir a eficiência operacional. Empresas líderes no setor tecnológico estão investindo pesadamente na pesquisa e no desenvolvimento da computação quântica aplicada à IA. Por exemplo, o Google AI tem explorado algoritmos quânticos para aprimorar suas capacidades de aprendizado de máquina. Outras empresas, como IBM e Microsoft, também estão desenvolvendo hardware e software quânticos, visando integrar essa tecnologia em diversas aplicações, incluindo IA. A colaboração entre a computação quântica e a IA não é uma via de mão única. Enquanto a computação quântica pode acelerar algoritmos de IA, técnicas de aprendizado de máquina também estão sendo empregadas para melhorar a performance dos sistemas quânticos. Por exemplo, algoritmos de IA podem ajudar na correção de erros quânticos e na otimização de circuitos quânticos, criando um ciclo virtuoso de aprimoramento mútuo. A pesquisa em aprendizado de máquina quântico, que
que combina princípios quânticos com técnicas de IA, está avançando rapidamente. Estudos recentes demonstram que redes neurais quânticas podem superar suas contrapartes clássicas em determinadas tarefas, oferecendo maior eficiência e precisão. Esses avanços sugerem que, no futuro, poderemos ver a emergência de sistemas de IA quântica capazes de resolver problemas atualmente inacessíveis. No entanto, é importante reconhecer que a computação quântica ainda está em seus estágios iniciais. Embora os progressos sejam promissores, muitos desafios técnicos e teóricos precisam ser superados antes que possamos testemunhar uma adoção generalizada dessa tecnologia. A comunidade científica continua a trabalhar arduamente para transformar o potencial da computação quântica em realidade prática. Em resumo, a interseção entre computação quântica e inteligência artificial oferece um horizonte repleto de possibilidades. À medida que superamos os desafios atuais, essa colaboração tem o potencial de redefinir os limites do que é possível na ciência da computação, e além. A computação quântica é frequentemente apresentada como a próxima grande revolução tecnológica. No entanto, por trás das manchetes otimistas, existem desafios significativos que questionam a viabilidade dessa tecnologia. Um dos principais obstáculos é a extrema sensibilidade dos qubits, as unidades básicas de informação quântica. Essas partículas subatômicas são tão frágeis que interações mínimas com o ambiente podem corromper seus estados, levando a erros nos cálculos. Para evitar isso, os computadores quânticos precisam operar em temperaturas próximas ao zero absoluto, o que exige equipamentos complexos e caros. Além disso, a correção de erros quânticos é uma área de pesquisa em andamento, pois os métodos atuais ainda não são suficientemente eficazes para aplicações práticas. A escalabilidade é outro desafio crítico. Embora empresas como a IBM tenham desenvolvido processadores quânticos com mais de 100 qubits, ainda estamos longe dos milhares ou milhões de qubits necessários para que a computação quântica supere os computadores clássicos em tarefas complexas. A construção de sistemas tão grandes esbarra em limitações técnicas e financeiras significativas. Além das dificuldades técnicas, há questões teóricas profundas. A computação quântica se baseia na mecânica quântica, uma teoria que, apesar de bem-sucedida em muitos aspectos, ainda apresenta inconsistências quando tentamos conciliá-la com a teoria da relatividade geral de Einstein. Esses dois pilares da física moderna descrevem o universo de maneiras incompatíveis, e essa discrepância levanta dúvidas sobre a fundamentação teórica da computação quântica. Alguns físicos sugerem que parte da base teórica da mecânica quântica pode estar equivocada. Por exemplo, a soma infinita de todos os números naturais resulta em um valor negativo fracionário, -1/12, um resultado que, embora matematicamente útil em certas áreas, não possui um significado físico claro. Essas peculiaridades matemáticas lançam sombras sobre a interpretação e aplicação prática da teoria quântica. Diante desses desafios, algumas abordagens alternativas estão sendo exploradas. A teoria das cordas, por exemplo, busca unificar a mecânica quântica e a relatividade geral, propondo que as partículas fundamentais são, na verdade, minúsculas cordas vibrantes em um espaço de múltiplas dimensões. Embora promissora, essa teoria ainda carece de evidências experimentais e permanece altamente especulativa. Outra linha de pesquisa é a gravidade quântica em loop, que tenta quantizar o espaço-tempo sem recorrer a dimensões extras, propondo que o próprio tecido do espaço-tempo possui uma estrutura discreta em escalas extremamente pequenas. Novamente, essa teoria enfrenta desafios tanto teóricos quanto experimentais. Enquanto isso, empresas e governos continuam investindo bilhões no desenvolvimento da computação quântica, muitas vezes exagerando os avanços para atrair investimentos e atenção midiática. Essa discrepância entre a realidade dos laboratórios e as expectativas do mercado pode levar a uma bolha de expectativas infladas, semelhante ao que ocorreu com outras tecnologias emergentes no passado. Em resumo, embora a computação quântica possua um potencial transformador, os desafios técnicos e teóricos são imensos. A promessa de máquinas capazes de resolver problemas insolúveis para computadores clássicos ainda está distante, e é fundamental abordar as limitações atuais com realismo e cautela.